Hoje, 27 de maio de 2021, temos a grata satisfação de dar continuidade ao projeto de Diálogos Históricos do Arquivo Público Municipal, projeto esse concebido pela Bruna Aires, e recebemos a ilustre visita de Valentim Casali. O S entre vogais soa como Z. Casali. Um homem de 87 anos, 43,5 em cada perna. É isto? É bem assim. Mas que não tomou vacina e nem vai tomar vacina. Não pretendo. Não pretende tomar vacina. Vai enfrentar de peito aberto a pandemia. Não tenho medo da morte e não busco nada que venha me proteger dela quando eu merecer que ela chegue, né? Que ela se apresente. Que ela chegue, não. Valentim, conta para nós um pouquinho assim, aonde tu nasceu, como é que tu viveu a infância, onde tu estudou as primeiras letras, até chegar a Bagé. Sou natural de Palmeira das Missões. Vivi em minha terra até os 18 anos, até a idade de servir o exército. Daí passei a estudar, fui para Erechim, no seminário Nossa Senhora de Fátima, pretendia ser sacerdote, mas a vocação de padre, ela não é forjada, ela é um chamado de Jesus. A vocação sacerdotal só chega ao sacerdócio quem realmente for chamado por Jesus. Eu não tinha essa vocação. Aí fiz o segundo grau em Erechim, lá fundei o primeiro CTG lá em Erechim. Qual era o CTG? Rincão Alegre, com programa dominical na rádio difusão de Erechim. Isso lá pelos anos 50? 58, 59, por aí. Aí, concluído o segundo grau, fui para a faculdade do Seminário Maior de Viamão. Lá em Viamão. Em Viamão. Aí fiz estava na conclusão da filosofia. Dom José Gomes, primeiro bispo de Bagé, exatamente, precisava de 3 professores para lecionarem no seminário Pio X, que funcionava no Castelo Visconde de Ribeiro Magalhães, aqui em Bagé. Santa Teresa ali. Em Santa Teresa. Aí ele me trouxe a mim, mais dois colegas. Mas, retornando à tradição, sim, aos 9 anos eu conheci o primeiro CTG Pé no Chão de Barril, a cidade de Barril, que hoje é Frederico Westphal. Daí, para a Ronda Alta, participei, não como fundador, mas como entusiasta, animador da fundação do CTG Ronda da Saudade. E lá em Erechim, então, fundei o CTG Rincão Alegre. Para Porto Alegre, em Passo Fundo, outro CTG, um dos maiores CTG até hoje do Rio Grande do Sul, o CTG Lalau Miranda. Aí, dentro do tradicionalismo, em Viamão eu
participei como chefe da invernada da poesia crioula do CTG Centauro dos Pampas. Aí então, daqui, um chamado de Dom José, que ele já me conhecia desde Passo Fundo. Dom José era sacerdote, padre, pregador da missa das crianças no domingo na Catedral Nossa Senhora da Aparecida de Passo Fundo. Ele já me conhecia a minha família. Aí ele vai e precisa de professores de filosofia, psicologia, história, geografia, essas disciplinas. E me diz uma coisa, te interrompendo, mas é uma curiosidade, mas é um fato histórico muito importante para Bagé. Este seminário que tinha ali em Santa Teresa, tu estavas contando que tu foste para lá, né? Quanto tempo tu ficaste ali no seminário? Era um seminário muito grande. Quando é que começou a funcionar? Foi o Dom José que criou esse seminário? pode olhar. Vou ler. Foi Dom José fundou reunindo jovens de 18 ou mais anos da região fronteiriça que pretendiam ser sacerdotes. Então é uma rapaziada de 18 anos, 20 anos, eram 23, 24 alunos, né? Uhum. E esse seminário, esse Castelo Visconde de Ribeiro Magalhães, pertencia à família Moglia, que doou em comodato a Dom José Gomes para a instalação do seminário, né? E aí então lecionamos 1 ano, 2 anos, até que eles concluíram o 2º grau e foram então para outras cidades, para outros seminários, já seminários para teologia, que é o estudo propriamente de Deus, né? Então, quando é que fechou esse seminário? Ele não deu certo em Bagé? Por que fechou esse seminário lá do Castelo do Visconde? não cessou porque as vocações eram aquelas. Não surgiram depois novas vocações. Encerrou com aquele número de 20, 23 alunos. Funcionou pouco tempo, então, esse seminário. Esse rapaz que era tradicionalista, como tu és, talvez não na mesma profundidade que tu tens, mas esse rapaz que faleceu, lamentavelmente, o Godinho, que faleceu a semana passada, que era sargento, ele estudou naquele seminário, não sei se tu lembras do Godinho, que era poeta, fez poesias, faleceu de Covid aí, parece, a semana passada. Ele estudou, ele me contou que estudou nesse seminário. Muita gente estudou lá de Bagé, né? Mas, Valentim, e aí tu veio para Bagé a convite do Dom José Gomes, do nosso bispo, primeiro bispo de Bagé, e já ficasse aqui direto ou daqui tu, antes de vir fixar aqui? Não, os 3 trazidos por Dom José Gomes, o Ernesto Grégio, da mesma turma, foi para a sua terra, lá para o Alto Uruguai, não sei se, né, para outra cidade. E o Jandir Zanotelli, que fomos os 3 trazidos, ele foi para Pelotas como professor, está até hoje aposentado, está em Pelotas. E eu resolvi ficar em Bagé porque eu me dei muito bem com o negócio da campanha, gostei muito. E aí então eu me senti isolado quanto ao tradicionalismo. Aqui em Bagé? Aqui em Bagé. Só tinha um CTG aqui e um na Vila Industrial. Só 2 CTG. Mas em 5 anos que eu fiquei, antes de 1970, eu não assisti, não vi nenhum baile tradicionalista popular aqui. Falavam em baile gaúcho, mas era para os pecuaristas, para os fazendeiros, realizado no clube comercial. Exatamente. O povo... Era um baile de elite, não era um baile de... Popular não tinha. Eu fiquei desde 65 a 70 sem ter tido o prazer de dançar num baile gaúcho, né?
Então aí que veio a ideia de eu fundar um CTG. Foi quando fundei o CTG Prenda Minha. 7 de fevereiro, dia do meu aniversário, do seu aniversário também. Verdade. De 1970. Em 1970, então, tu fundasse o CTG Prenda Minha, né? Foi na Praça de Esportes, e o CTG Prenda Minha nasceu sob a égide de Deus, com a bênção de Dom Ângelo Munhol, Bispo que sucedeu o Dom José. Sucessor de Dom José, Dom Ângelo Munhol, e o corte da fita inaugural, feita pela primeira dama do município, Julietinha Bandeira, esposa do então prefeito Washington Bandeira. Exatamente, Coronel Washington Bandeira. Aí o sucesso foi tão grande, que fizemos bailes, inclusive, na pista de patinação ali do centro. Então fosse o primeiro introdutor do baile gaúcho popular, foi. E o fundador, outra coisa, não existia em Bagé piquetes, que são os PTGs, piquete de tradição gaúcha. Eu tenho em na ata de fundação, que eu sugeria ao pessoal que está fazendo, ao pessoal de vila, de bairro, fundassem pequenos CTGs da sua comunidade, que são os piquetes. Não tinha. Aí foi uma explosão. O primeiro piquete fundado em Bagé foi em março de 1970, um mês após a fundação do Prenda Minha, por Antônio Carlos Pereira. Fundou o CTG, primeiro piquete, primeiro PTG, com o nome de Estância de São Miguel, em homenagem à igreja jesuítica lá das missões, dos padres jesuítas dos índios. Estância de São Miguel, que funcionou num pavilhão do Horto Municipal. Ele conseguiu uma peça lá, uma parte lá em cima, lá no Horto Municipal. Daí outra coisa importante da tradição, o senhor Dante Daniel Bampa Neto, presidente, dono, fundador do grupo Os Independentes de Barreto, São Paulo, que fundaram, que hoje é o maior rodeio do gênero do mundo, a festa do peão boiadeiro. Exatamente. Peão boiadeiro. Barreto. Aí já fosse lá ver essa festa? Tu já fosse lá alguma vez em Barretos? A história continua. O Dante, o Daniel Bampa Neto, ligou ao presidente do MTG que ele precisava que fosse um CTG para Barretos, representando o Rio Grande e os demais CTG, que tinha 1.300 CTGs na época, né? Hoje são 1.600, 1.700. Aí ligou para o presidente do MTG se teria como indicar um CTG para representar, que levasse artistas de lombo do cavalo e artistas de palco, quer dizer, ginetes e dançadores de danças folclóricas, né? Aí ele ligou para o Bampa Neto, tem sim, indicou o CTG Prenda Minha de Bagé, patrão Valentim Antônio Casale. Eu tenho até hoje a carta que ele mandou. E aí o Daniel Bampa Neto me ligou de lá, comunicou com um ofício se eu aceitaria, se eu tinha condições, e eu respondi positivamente. Aí ele veio de lá pessoalmente, hospedando-se aqui no Hotel Charrua, no tempo do Pedro Lobato, gerente do hotel. Aí o Pedro Lobato manda me buscar lá em casa, que tinha um cidadão de Porto Alegre, de São Paulo, que queria falar comigo. Aí eu vi, já acertamos tudo, ele já foi na Ouro e Prata, já contratou o ônibus, isso foi em junho e julho, e a festa em Barreto seria em agosto, né? Aí contratou o ônibus, ficou tudo certo.
E aí foi. Daí a grandeza do CTG Prendaminha, né? Um espetáculo. Escolhido entre todos, eram 1.300 CTGs filiados ao MTG. E o MTG indicou Prendaminha de Bagé. E outra coisa, eu me pergunto, por que Prendaminha? Por que esse nome? Em homenagem à mulher gaúcha. A mulher gaúcha, durante a Revolução Farroupilha, ela foi tão heroína, tão valente, tão guapa, como o pai, como o marido, como os irmãos que estavam brigando na fronteira, brigando nas matas, nos campos, nos rios, contra o Império, contra as forças do Império. Ela manteve com fidelidade todo o patrimônio da família. Ela manteve os alunos em sala de aula, a professora em sala de aula, manteve o comércio funcionando, manteve tudo em perfeita harmonia, como se não tivesse faltando os chefes desses patrimônios, né? As padarias, as escolas, o comércio, tudo, né? Então, uma homenagem muito bonita. Em homenagem a esta mulher, eu botei Prendaminha, o nome dessa entidade jurídica de renome internacional, porque anos atrás o Darcy Fagundes tinha um programa na Rádio Farroupilha de Porto Alegre, o Grande Rodeio Coringa. Grande Rodeio Coringa. Pois ele veio, me falou se eu aceitava ele participar, fazer junto um programa junto, o Grande Rodeio Coringa com o Grande Rodeio Prendaminha, que era o programa que eu tinha na rádio aqui. Mas é uma honra para nós, a Rádio Farroupilha, vir aqui, né? Então ele veio, transmitimos o nosso programa junto para todo o Brasil, né? São coisas da tradição, né? São coisas da tradição, da história. Mas me diz uma coisa, tu fundaste o Prendaminha, já vinhas da tua terra com essa vocação para a tradição, né? Para cultuar as nossas tradições, e hoje tu continuas cultuando da mesma forma, tu continuas militando nos CTGs, tu continua trabalhando pela preservação da nossa cultura nativista? Mas isso é um sentimento que a gente tem e não se desprende dele nunca. Tá certo que efetivamente lá no CTG, na sede, eu não vou todos os dias, porque foram reeleitos, eleitos e reeleitos novos patrões, nova diretoria, nova patronagem, né? Mas eu ando, tanto é que eu ando sempre pilchado por aí, porque eu tenho orgulho da minha pilcha. E muita gente me questiona de usar o lenço vermelho, até muita gente me associa a partido, não tem nada a ver. E aí eu respondo, o rubro sangue deste lenço que eu carrego e que se abraça em meu pescoço não é apanágio de grosso, é flâmula sentimental pelos tauras que tombaram em defesa do ideal. Essa é a definição que eu dou do lenço. Que beleza, é flâmula sentimental pelos tauras que tombaram em defesa do ideal, esse rubro sangue. Espetáculo, hein, Valentim? Me diz uma coisa, Valentim, e tu destes aula lá no seminário, e tu depois, tu és professor, antes de tudo tu és professor, tu exercesse depois o magistério, como é que... Aí segue... Aqui estão as carteiras tuas, um registro inclusive no Ministério de Educação. Do Ministério, eu tenho como profissão no magistério com essas cadeiras que são a filosofia, a psicologia, a história. Além disso, a geografia, tempo da USPB, moral e cívica, que hoje essas duas não existem mais. Então aí, com o fechamento do seminário lá de Santa Teresa, eu vim para o escritório da catedral, ali ao lado da igreja, tem um escritório. Então, Dom José, tu vai atendendo, vai ficando aqui me ajudando a atender o pessoal, ver se preciso encomendar missa, encomendar coisa, é contigo aí, então. Fiquei. Aí eu enviei meu currículo para o delegado
regional de ensino na delegacia de Bagé, onde funciona até hoje, ao lado do IP, ali... Na 7 de setembro. Na 7 de setembro, ao lado do IP, ali eu cheguei, entreguei meu currículo. 2, 3 dias após, fui chamado. Aí me apresentei, aí o delegado disse, senhor Valentim, eu tenho um serviço para você, para ti. Nós usamos o tu, em Santa Catarina é você, né? Então, ele me disse assim, eu te preciso como diretor da escola Neita Ramos de Pinheiro Machado. Digo, opa, meu delegado. Lembra qual era o delegado na época? Não me lembro mais o nome dele. Não era o Cerezer, Molina, por aí devia de ser naquela época. Bom, mas aí tu fosse para Pinheiro Machado? Aí, então, eu disse, delegado, me desculpa, mas eu não tenho experiência nenhuma em administração de escola. E ele foi e me levou lá em cima, diz, eu não preciso, eu não busco experiência, eu busco competência. Pensei, depois vamos tentar, eu disse. Aí ligou para Pinheiro Machado, não, né, que sexta-feira ele ia apresentar o diretor da escola, quer dizer, que eu estava sem diretor. Aí eu fui, me aprontei, então fomos lá sexta-feira, foi o delegado, a adjunta e eu. Chegamos lá, o pessoal estava esperando. Quando ele anunciou, o professor Valentim vai ser, a partir de segunda-feira, será o diretor da escola. Só uma professora, depois fiquei sabendo o nome dela, bateu palma para mim, desejando boa-vinda, mas ela bateu palma com o dedo indicador da mão direita na palma da mão esquerda, né? Uma recepção fria, completamente fria. Ficou aqui não, eu disse não. Na saída eu já disse, delegado, vai me desculpar, mas eu vou continuar sem emprego. Por quê? Porque o senhor não viu qual é a recepção? Vou administrar uma escola com professores que parece que ninguém aceitou, ninguém me aceitou. Não aceito. Agradeço, mas vou ficar sem emprego. Diz, não, mas tem outra coisa. Tem vaga de história e filosofia aí. Se você quiser, bom, aí nesse caso eu vou estudar então. Aí é outra coisa. Aí eu dou minhas aulas e estou livre, não tenho contato com os professores. A parte de administração. Não tenho contato. Tá? Aí eu fui. Mas não me dei. Só consegui num ano de magistério, de professor em Pinheiro Machado, só consegui amizade com duas pessoas. Um pecuarista que me convidou por intermédio do padre Hilário Munhoz, que era amigo dele, para ele passar um fim de semana na estância. Tá? E outro, seu Assis, dono do depósito de bebida de Pinheiro Machado. Ele tinha duas crianças que eram minhas alunas, um casal, Zé Maria e Enilda, o nome dos filhos do seu Assis, né? Quando se apertavam, tinham dificuldade em história principalmente, aí eu dava um jeito, ia na casa dele, dava um reforço antes da prova, né? Aí fiz amizade lá com o seu Assis, e só também, e só. Depois veio para Bagé. Aí tem uma história que eu nem vou contar porque é muito, muito negativa para Pinheiro Machado. Aí eu reclamei que eu não estava me dando muito bem, não gostava daquela... Porque não gostavam, lá não gostavam dos professores de Bagé, queríamos que os professores todos fossem dali, né? Aí, de Valentim, Dom Pedrito tem vaga em três escolas para ti. Vila Mil de Castro, Urbano das Chagas e Nossa Senhora do Patrocínio. Aceita entrar lá? Aceito. Já no começo do ano já vou.
melhor povo que eu já vi, Dom Pedrito. O senhor sabe que eu ia na segunda-feira e voltava na sexta. Então parava na pensão. O diretor, o presidente da Associação Rural, e é vivo ainda até hoje, né? Soube que eu parava na pensão e eu tinha amizade com o Luther Brito, um artista de rádio de lá, né? Ele diz, mas tem um quarto de hóspede aqui na associação, o Valentim pode ficar aí, o professor Valentim pode ficar aí. E me levou para lá e fiquei morando na associação Rural de Dom Pedrito. Um povo, outro general Maia, à tardinha, quando sabia que terminava o turno da tarde, 5 horas, 6 horas, mandava lá me buscar para ir tomar café antes da aula da noite na casa dele, general Maia. Fosse recebido com todas as honras e com toda a amizade pelo povo pedritense. Eu almoçava fora em pensão, assim, em hotel, em restaurante, quando eu quisesse, porque eu tinha convite para almoçar, jantar em várias famílias da cidade, né? Que gente especial, uma gente simples, modesta, gente boa demais. Verdade. Mas, Valentim, me diz uma coisa, além de um tradicionalista emérito que tu és até hoje, além de professor, além de ex-seminarista, tu desempenhasse outras atividades, tu também entrasse no ramo do comércio, como é que é? Tu chegasse a trabalhar no comércio, com representação de vendas? A minha participação comercial foi não com estabelecimento fixo. Eu era representante da empresa de Alfredo Scherer de Venâncio Aires, produto de erva mate. Então eu era o representante regional. E isso eu combinava com eles que a entrega fosse feita no sábado e domingo, que eu não estaria em aula, não estaria. Eu lecionava e ao mesmo tempo vendia erva mate, a erva Santa Emília V1 era o nome, famosa, a erva do professor, ainda diziam assim, a erva do professor. Como é que tu entraste na política? Que eu acho que é outra paixão tua, além do tradicional, além do tradicionalismo, é a política, né? Tem me causado prazeres e desprazeres a política. Acontece que um vereador, amigo meu, vereador Pedro Leal, me convidou para participar, para ser vereador. Digo, não, senhor Pedro, eu não tenho a cara de chegar numa casa, bater a porta pedindo voto. Não é meu perfil, eu não tenho queda para isso. Diz, não, Valentim, tu não precisas fazer campanha. Teu nome sendo publicado como candidato à vereança, tu já estás eleito. Digo, não brinca, Pedro, não brinca. Ele sabia meu trabalho aposentando pessoas, por exemplo, que tinham anos de atraso na contribuição previdencial, né? Então, estavam lá sem pagar aluguel, sem renda nenhuma. Eu ia lá no INSS, falava com o perito, contava a situação de um e de outro, diz, paguem essa dívida aqui, que a gente vai dar um jeito. Eu pagava, e pouco tempo depois estavam aposentados. Isso eu fazia. E na política, então, aí o Pedro Leal me entusiasmou e ele foi e abonou minha ficha no MDB, então, né? Digo, Pedro, eu não tenho essa queda de chegar numa casa e pedir voto, sou candidato. Aí o que é que acontece? Fomos à eleição, minha campanha era acampado ali pela 7, por ali, né, fazendo fogo, fazendo algum churrasco, inclusive tem alguma coisa daquele tempo aqui. O senhor olhando aqui, isso aqui é na 7 de setembro, homenagem que me prestou
os bufões. Os bufões da rainha. Os bufões da rainha, através do Sávio Machado. Sávio Machado, nosso amigo aqui do arquivo. Mas é um excelente. E a famosa Kombi, né, do Valentim. E aí tu te elegeste, Valentim. Aí me elegi. Tu não lembras que ano foi essa eleição? 76. 76, te elegeste vereador pelo MDB ou já existia a Arena? Né? Não, era a Arena Arena e MDB, eram os dois partidos. Né? Eu me filiei ao MDB. E aí... Depois tu passaste por PDT, como é que foi? Bom, quando eu era brisolista, sempre brisolista. Quando o Brizola perdeu a sigla PTB para Ivete Vargas, para Ivete Vargas, aí ele fundou o PDT. E aí eu então me filiei ao PDT. Mas continuei na Câmara independente, porque eu fui por causa de uma pilantragem que fizeram com o vereador mais querido do Brasil, Yolando Machado. Tinha sido eleito há 40, 50 anos sem nunca ter perdido uma eleição, ferroviário aposentado, né? Aí, um dia o vereador Yolando Machado nos reuniu, a bancada do MDB, disse assim: eu gostaria de encerrar minha vida pública como presidente desta casa, que eu trabalho aqui há 40, 50 anos, não sei quando, né? E eu disse: seu Yolando, nada mais justo, mais nobre do que essa sua solicitação. Mas teve dois que não gostaram, dois vereadores não gostaram, não apoiaram. Do partido de vocês? Do mesmo partido. Aí fomos para a eleição, votamos, ele e o Dr. Luiz Simão Calil, dois. Simão Calil da Arena e Yolando Machado do MDB. Na hora da apuração, 2 votos brancos, nós éramos 10 do MDB e 9 da Arena, éramos 19 vereadores. Com os 2 votos brancos do MDB contra o Yolando Machado, o Luiz Simão Calil ganhou a eleição. Mas deixa estar que no outro, já sabia quem era, ao menos um deles eu tinha certeza, porque um dia antes da eleição, estava eu e o doutor Neil Cunha de Moura, meu colega, amigo, demais, advogado e vereador, estávamos conversando na Câmara, e 2 atrás de nós, assim, no plenário, diz: amanhã vamos esculhambar com essa eleição desse velho, com a eleição desse velho, que era o Yolando Machado. Aí eu perguntei para o Neil: ouviste? Eu ouvi, já podia a cabeça. E depois nós conversamos: qual será a bagunça que ele vai fazer para prejudicar o Yolando Machado? Foram votados 2 votos brancos, dos 2 que estavam conversando ali. E que a gente pode saber quem era? E a gente pode saber quem eram esses 2? A traição que houve com o Yolando Machado, e no ano seguinte, na nova eleição, tu te posicionaste contra a indicação do partido que te ameaçou te expulsar do partido. E aí, como é que tu fez quando tu soubesse disso? Não, pois aí foi o seguinte, então, Yolando Machado, querendo merecidamente ser o presidente da Câmara no último ano de seu mandato, ele já ia desistir da política, 2 amigos, 2 correligionários do MDB votaram contra. E aí quem ganhou foi o Dr. Luiz Simão Calil. Aqueles 2 votos brancos deram a vitória aos adversários políticos. A Arena, né? Então, no ano seguinte, um daqueles que havia dito que ia bagunçar com a eleição desse velho, que o velho era Yolando Machado, né? Ele veio para concorrer à presidência no ano seguinte. Daí eu já
Já me posicionei contra ele, digo imediatamente, se depender do meu voto, esse traidor do Yolando Machado não vai ser eleito. Né? Aí o presidente do MDB local, não vou dizer o nome porque, né, mas era o presidente, ele foi deputado estadual, era dono de uma padaria lá perto da Aba, por lá. Mas depois eu fora do microfone, fora do ar, eu digo, porque eu não posso comprometer a idoneidade de pessoas. Não é? Claro. Aqui é o Fredolin. É, o Fredolin e o Dimas Costa, na fundação de um outro CTG Carreteiro do Sul, lá no São Pedro. Dimas Costa é esse aqui.